Salve pessoal, Diego Luz Moura aqui. Venho novamente passando aqui para trazer um texto para fazermos uma leitura compartilhada e uma análise sobre esse material. O texto de hoje é um artigo sobre didática da educação física escolar. É um artigo que eu considero muito importante porque traz elementos que são fundamentais para a gente pensar o ensino da educação física escolar. Então eu preparei o material e vamos já para a tela do computador, só que antes não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e encaminhar para outras pessoas que se interessam também por esse debate. Então, vamos agora para a tela do computador para a leitura e análise desse texto. Salve pessoal, então já estamos aqui na tela do meu computador. Conforme eu falei anteriormente, o texto hoje é um texto muito especial para mim. Muito especial por alguns motivos. O primeiro, porque é um texto que vai falar sobre didática da educação física escolar, que é um tema que eu tenho uma certa predileção, o qual eu estudo e o qual também eu produzo. Um segundo momento que é especial, que é um texto que eu me refiro muito a ele. Então, algumas ideias que estão colocadas nesse artigo são muito interessantes e importantes para mim, e são algumas questões que uma hora ou outra eu acabo lançando como reflexão também. E um terceiro aspecto que ele é muito importante porque ele é de um grande amigo, que é o professor Francisco Eduardo Caparrós, que eu já aproveito para mandar um abraço para ele. É um texto do professor Francisco Eduardo Caparrós com o professor Walter Bratt, que é uma das grandes referências que nós temos no campo da educação física de um modo geral, não apenas no campo da educação física escolar. O texto, ele se chama O Tempo e o Lugar de uma Didática da Educação Física. Esse texto ele foi publicado na Revista Brasileira de Ciência do Esporte no ano de 2007. Embora seja um texto, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, estamos no início do ano de 2023, e aí possa parecer para algumas áreas muito distante, mas é um texto ainda que continua extremamente atual, sobretudo pela importância das reflexões que são aqui colocadas. É um texto de 17 páginas e que traz uma série de reflexões e, como você sabe, nessa sequência de vídeos que eu estou fazendo uma leitura compartilhada e uma análise do texto. Então ficaremos aqui por excelentes, muito bons minutos, vamos provavelmente passar de 1 hora. E aí, se você estiver no trânsito, cozinhando, fazendo qualquer coisa, você bota aquele fone de ouvido e vai acompanhando enquanto eu vou conduzindo aqui as reflexões. É bom lembrar também que esse texto ele vai estar disponível também lá no grupo do Telegram, que você pode entrar lá e ter acesso ao artigo, já com as colocações que eu faço aqui, com as orientações que eu coloco lá, e também a gente pode por lá também continuando essa conversa. Então, vamos aqui ao texto. Como vocês sabem, eu não vou ler o resumo do texto, porque eu acredito que a gente já vai ler o texto todo, e eu já selecionei o texto, digo que ele é interessante para a gente poder ser o mais objetivo possível. Então, esse texto aqui, ele vai começar aqui na introdução. Esse é um texto que que a gente pode categorizar como um ensaio, ou seja, ele não há necessariamente uma coleta de dados e um tratamento dos dados, quer seja quantitativo ou qualitativo. É um texto de ensaio que, por mais que os autores reportem alguma leitura e até alguns exemplos, ele não tem uma característica de pesquisa de campo. Isso não deixa o texto nem mais ou menos importante, isso é uma característica metodológica dele. Sobretudo para aquilo que eles vão se propor, é um texto que eu acho extremamente interessante. Diferente do texto passado, que eu não conhecia, esse é um texto que eu já tive a oportunidade de ler, mas lerei de novo com o maior prazer aqui com vocês. Então vamos lá. A introdução, os autores começam assim, ó. Temos nos deparado com frequência, cada vez maior, com depoimentos, com indagações sobre o que realizar e organizar o trabalho docente em educação física na escola. Vamos lembrar que quando a gente constrói uma introdução, a base da introdução a gente começa com uma espécie de marco, né? Então a gente quer socializar o leitor com aquele tema que vai começar a ser desenvolvido. Então os autores geralmente eles partem de constatações que são mais ou menos consensuais. Então aqui o que eles começam colocando é a dificuldade que eles veem nas experiências dele, como professor, de ver os professores com dificuldade de organização do trabalho. Vou até marcar aqui, ó. Dificuldades e indagações de realizar o trabalho docente em educação física na escola. Eles continuam. Ex-alunos da licenciatura apontam dificuldades em relação ao trabalho que desenvolvem. Recentemente, para citar um exemplo, uma professora, ex-aluna do curso de Educação Física oferecido por nossa instituição, nós sabemos aqui que a instituição é a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, comentava sobre a prova de um concurso público para a seleção de professores de Educação Física, dizendo que havia ido muito bem e que estava feliz por tal, mas que, ao mesmo tempo, estava preocupada com a materialização da sua prática pedagógica.
Em seus dizeres, eu sei tudo o que caiu no concurso em relação às abordagens, mas não sei como concretizar isso na minha prática pedagógica na escola. Bom, esse primeiro parágrafo aqui, ele tem esse aspecto de situar o leitor, e os autores acabam trazendo, por ser um ensaio, um recurso que não é muito comum nos artigos científicos, que é você trazer questões relacionadas à sua experiência. Por que no ensaio isso é muito comum? Porque como o ensaio é o ponto de vista do autor ou de um grupo de autores, é muito comum que ensaios eles sejam 2, 3 autores no máximo. Porque como é um ponto de vista, dificilmente vai ter um grupo muito grande de pessoas com o mesmo ponto de vista. Então, é muito até mais comum que o ensaio tenha apenas um autor. Esse aqui são dois, que são dois professores que trabalham há muito tempo, que têm uma perspectiva parecida. Então, é inteligível porque isso tenha dois autores. E esse primeiro parágrafo, ele tem uma ideia muito interessante aqui para a gente pensar, que é a relação, entre aspas, teoria e prática, que está colocada. Ao relatar que uma professora ela consegue falar sobre as concepções teóricas, mas ela não consegue como compor isso na sua prática. Bom, então vamos reparar que esse debate da didática que os autores vão começar a querer trazer para a gente, ele já começa atacando essa dificuldade da materialização, que é esse aspecto aí que nós temos entre a teoria e a prática. Começamos de uma maneira muito interessante. Vou aqui continuar. Em nossas visitas às comunidades de educação física escolar do Orkut, tem tempo, hein? Tem tempo. Então, o Orkut aí foi lá nos anos 2000, acho que ele termina em 2009, 2010, alguma coisa assim. Mas era a rede social que tinha na época, né? O que é interessante aqui é a gente chamar a atenção da importância de se fazer pesquisa também, levantamento de dados com redes sociais. Hoje a gente tem visto isso acontecer de uma maneira mais ampla, mas é muito interessante a gente ver essas movimentações que as redes sociais trazem e a gente colocar isso como uma possibilidade de pesquisa de coleta de dados. Então eles vão assim, nossas visitas nas comunidades do Orkut, também encontramos depoimentos e discussões que expressam alguma das dificuldades que os professores de educação física escolar têm encontrado para pensar o seu trabalho docente. Olha só a argumentação interessante que os autores querem dar para a gente. Eles estão querendo agora falar assim, eu tenho uma experiência na minha instituição como professor, mas quando eu vou para o Orkut e vejo um monte de professores, isso também se repete. Aí eles continuam. Nos tópicos dessas comunidades, podem ser observadas as mais variadas questões, como o que ensinar, por que ensinar, como trabalhar em dias de chuva, como lidar com a indisciplina dos alunos, como tratar as violências nas aulas e o que fazer diante do desinteresse dos alunos nas aulas, como desenvolver o planejamento do ensino, como trabalhar a educação física na escola, em periferias, entre tantas outras. Vamos perceber aqui que os autores estão atacando, levantando que as principais dificuldades que eles estão vendo, e isso reforça o parágrafo anterior, estão relacionados à perspectiva do que ensinar, ou seja, das relações práticas, didáticas que lidam no seio da prática pedagógica do professor. Olha só o que eles estão preparando para a gente. Vamos continuar aqui na argumentação. Também nos chamou a atenção uma mensagem de correio eletrônico enviado à lista de discussão em educação física escolar do Centro Esportivo Virtual, o CEV, por uma professora de educação física recém-formada, dizendo que estava com muita dificuldade para elaborar um planejamento para a disciplina, para as séries iniciais do ensino fundamental, e ainda expressava que ela estava percebendo que lhe faltava embasamento para saber o que ensinar, como ensinar, para quem ensinar. E, nesse sentido, pediu aos colegas da lista para ajudar a enfrentar as dificuldades. As respostas da lista, que seguiam na lista, tentavam ajudar a referida professora, também se mostravam como elementos interessantes para ratificar a preocupação em discutir questões afetas às relações entre pedagogia, didática, metodologia de ensino na educação física. Na lista, explicitaram indicações de leitura sobre didática e também abordagens de educação física escolar, exemplos e modelos de aula, leituras sobre como, quando e para que planejar, e ainda uma discussão que se delineou uma crítica aos cursos de formação de professores de educação física por não estarem preparando os futuros profissionais para operarem tarefas primordiais do trabalho docente, como é o caso do planejamento. Repare que nesse parágrafo nós temos aqui um terceiro elemento que os autores estão colocando para deixar cada vez mais claro
o ponto central da discussão deles. Então a gente tem uma experiência pessoal, a gente tem eles depois indo nas redes sociais, vendo um monte de professores, e depois eles estão vindo também no CEV, né, que é o Centro Esportivo Virtual, que tem um repositório ali, que tem algum tipo de interação também, essas mesmas dificuldades. E a sequência disso é uma tentativa de resolver essas questões e o surgimento da questão de como que, de alguma forma, a formação inicial, e eu não colocaria só na formação inicial, mas eu ampliaria que tanto a formação inicial quanto a formação continuada e quanto os materiais didáticos, não o livro didático que o governo oferece, mas os materiais didáticos construídos na área, eles oferecem poucas reflexões sobre esse caso. Então, os autores vêm juntando isso para mostrar para a gente de uma vez por todas, a gente fala assim, olha como é que esse tema é importante. E aí vamos continuar com eles aqui. Vale ressaltar que essas críticas apontaram a suspeita de que, nos cursos de formação de professores de educação física, estivesse existindo uma falta de aprendizado de elementos conhecimentos da didática que garantissem aos futuros professores um conhecimento técnico-pedagógico que subsidiasse a realização de determinadas tarefas, como elaboração dos diferentes planos para a organização de ensino. Então, repara que ele pega o argumento do CEV, esse é um bom exemplo de um parágrafo bem construído. Eles terminam o parágrafo com o dado do CEV mostrando que na discussão do CEV surge a ideia da formação inicial e aqui eles já começam a introduzir o debate da formação inicial, ou seja, como que essas críticas das dificuldades que os professores materializam, isso não está só, vamos dizer assim, na capacidade do professor, mas está também aliado à formação que esse professor teve. E outros motivos, como eu também dei, mas vamos continuar aqui no argumento do autor. Ele avança. A partir do exposto, centramos nossas reflexões na problemática apontada, qual seja a dificuldade de organizar, planejar e sistematizar o ensino da educação física na escola e, consequentemente, a dificuldade de ensinar esse componente curricular. Elegemos para guiar nosso estudo as questões. Que os autores vão colocar aqui o que vai guiar esse ensaio. Embora eles não falem isso é um ensaio, a estrutura coloca que é um ensaio, né? Nós já percebemos isso. É mais comum que nos artigos científicos os autores expressem objetivos, mas alguns outros que preferem trazer questões. E aqui são questões. Vamos ver as questões que eles colocam. Estaria a produção acadêmica e, em função disso, também os cursos de formação de professores hipertrofiando as discussões pedagógicas e atrofiando as discussões da didática da educação física escolar? Segunda questão. Qual o espaço e o lugar da didática na educação física escolar? Então, olha só aqui que interessante essas questões que os autores trazem. Embora essa questão aqui me soe muito mais como uma hipótese, né? Do que necessariamente uma questão que surge. Embora eles tenham colocado aqui para a gente todo um contexto elaborado que nos encaminha para pensar esse texto. Então, a primeira pergunta é, será que a formação está dando muito mais ênfase na discussão pedagógica e praticamente não discutindo as questões didáticas? E afinal, qual é o espaço didático da educação física? E eles continuam, conscientes de que essas questões exigiriam um esforço para além dos limites do artigo, a seguir discutimos aspectos que entendemos ajudarem na busca de respostas. Iniciamos pela discussão do lugar atribuído à didática no processo de desenvolvimento histórico recente da educação física brasileira. Bom, aqui está uma estratégia que é muito comum também nos artigos de ensaio. Porque como os artigos de ensaio eles vão romper um pouco aquela estrutura mais formal dos artigos científicos, né? Porque o artigo científico com pesquisa de campo, basicamente ele vai ter introdução, onde a introdução você aponta o objetivo, você vai ter metodologia, onde você descreve o como você fez, resultados e discussão. E às vezes você pode ter resultado e discussão junto, como foi inclusive o último texto que nós analisamos do Mauro Betti. E ao final as conclusões, ou considerações finais. Depende de a ênfase de cada área dá. Nesse caso, quando é um ensaio teórico, o ensaio teórico é muito comum que os autores eles acabem apontando como que está organizado o texto, porque ele não vai seguir essa lógica, afinal, não há uma metodologia, porque ele não coletou dados numa pesquisa de campo. Não há uma seção de resultados, porque é um ponto de vista. E geralmente esse ponto de vista ele é organizado em tópicos, então é muito comum num texto de ensaio que os autores, ao final da introdução, façam como eles fizeram aqui. Então esse aqui é um exemplo muito interessante de introdução que a gente está vendo aqui, com uma questão muito importante a ser discutida. Então vamos ao primeiro tópico, que é situando historicamente a relação pedagogia didática na educação física brasileira.
E eles começam assim: parece-nos importante situar, no debate pedagógico mais amplo de educação e educação física, a discussão em torno do tema da didática. Nesse sentido, é indicativo a ser considerado o fato de a Revista Brasileira de Ciência do Esporte ter identificado e adotado esse tema para um número da revista, o que indica, entre outros, relevância, pertinência e necessidade de um aprofundamento e reflexões em torno do ensino-aprendizagem em educação física, mas pôde indicar também a nossa hipótese do resgate de uma questão negligenciada nos últimos anos do campo. 2 pontos aqui eu quero situar aqui, conversar com vocês. O primeiro é que a gente pode ver que isso aqui é um texto a partir de um dossiê, né? O dossiê são quando as revistas escolhem um tema, abrem para que os autores possam, quem tiver interessado, trazendo uma questão sobre esse tema e você produz um texto. Então esse texto ele foi construído especificamente para esse debate, para essa edição da RBCE, né? Da Revista Brasileira de Ciência do Esporte. E uma outra aqui que os autores já começam a indicar, e eu vou concordar com os autores, que é o fato de uma revista importante como é a Revista Brasileira de Ciência do Esporte trazer o debate da didática pode indicar a necessidade do que é um resgate, entre muitas aspas, né, dessa questão que eu também concordo com eles, que é uma questão extremamente negligenciada, que foi deixada de lado no campo da educação física escolar. E os autores agora eles vão encaminhar para tentar levantar alguns dados sobre isso. E para mostrar para a gente, afinal o tópico vamos situar essa relação. Então eles avançam assim. Em que medida a didática, que para a Pimenta tem no ensino seu objeto de investigação, está entre as preocupações centrais das pesquisas e reflexões da área de educação física nos últimos anos? Quais movimentos na área vêm balizando a relevância atribuída à questão da didática? Então, repare que a estratégia dos autores de construir esse ensaio é a partir de pequenas perguntas, né? Uma pergunta maior que guia a reflexão como um todo, e ele vem trazendo uma série de reflexões para estimular a nossa reflexão crítica. Para isso, eles começam fundamentando aqui com a Selma Garrido Pimenta, se eu não me engano, esse Pimenta é a Selma Garrido, que é uma pesquisadora importante no campo da formação de professores, sobretudo no debate sobre estágio. E a questão que eles vão desenvolver é: quais as preocupações centrais das pesquisas e reflexões da área de educação física nos últimos anos? Quais movimentos vêm balizando? Vamos ver o que os autores falam sobre isso. E eles continuam assim, ó. Se fizermos a distinção proposta por Pimenta 2000, Libânio 2000 e Fernandes Balboa 2004 entre pedagogia e didática, talvez pudéssemos dizer que até a década de 80 havia uma hipertrofia da didática em relação à discussão pedagógica. Ou seja, a discussão dita pedagógica não ultrapassava os limites da discussão didática. Aqui eu preciso parar para poder mastigar isso aqui com vocês, porque eles começam de uma maneira muito interessante. Eles começam aqui, e essa formulação de parágrafo é uma formulação de parágrafo clássica, que é aquela que eu faço uma afirmação forte e depois eu vou te mostrar como que eu cheguei até ela. Quer seja pela continuidade desse parágrafo, quer seja pela sequência de parágrafos que vão a seguir. E qual é o argumento deles? Que a década de 80 foi responsável pela... Talvez pudéssemos dizer que na década de 80 havia uma hipertrofia da didática em relação à discussão pedagógica. Ou seja, a discussão dita pedagógica não ultrapassava os limites da discussão didática. Aqui os autores vão começar a trabalhar com uma distinção entre o que é o debate pedagógico e o que é o debate didático. Para poder adiantar já isso para vocês, sobretudo pensando que eu estou falando aqui com o pessoal da educação física, eu diria que, na concepção dos autores, o debate didático estaria relacionado às questões específicas do ensino. Aquelas perguntas que ele colocou lá: o que ensinar, como ensinar, por que ensinar, que são perguntas clássicas do campo da didática. Como lidar com tais questões, como organizar a prática pedagógica e resolver isso. E o debate da pedagogia estaria referenciado às questões mais gerais de entendimento sobre os objetivos e finalidades da área. Ou seja, o nosso debate de abordagens ele estaria, nessa perspectiva dos autores, muito mais focada no debate sobre o debate pedagógico do que sobre o debate didático. Olha que interessante. E eu vou concordar em gênero, número e grau aqui com os autores, mas vamos continuar aqui com eles. E eles continuam nesse mesmo parágrafo. O que pode ser tomado como indicador é a preponderância dos manuais, contendo formas de exercitação, indicações de procedimentos de ensino, pouca ou nenhuma preocupação com a discussão em torno das finalidades sociopolíticas da educação física.
Em nosso entender, a discussão encetada na década de 80 provocará uma inflexão e redundará numa hipertrofia da discussão pedagógica. Curvou-se a vara para o outro extremo nesse sentido. E aqui eles vão continuar quase como fazendo uma ressalva, que eles vão falar assim, eles começam um parágrafo falando, olha só, a década de 80 ela foi responsável por uma hipertrofia do debate pedagógico e não valorizava o aspecto didático. O que acabou acontecendo foram alguns livros daqueles de 1000 exercícios, ou como fazer tal coisa, muito pequenininho. Mas no debate, todo o debate da década de 80 foi o debate que fez essa hipertrofia da discussão pedagógica. Então, se antes podíamos até pensar que, Diego, mas lá quando a gente pensava a ginástica, ali tinha uma preocupação um pouco do como fazer, embora ainda não seja educação física, fosse a ginástica, e os autores vão marcar isso pra gente. Não, mas na década de 80 a gente tem uma curvatura da vara. Todo o debate da educação física, ele volta para os aspectos pedagógicos, onde vão se discutir as abordagens, as finalidades de ensino, a legitimidade da educação física, a importância da educação física, o que é educação física, e as questões de ensino começam a deixar de lado, a não ser por essas poucas exceções que os autores colocam. E ele continua. A onda cientificista na educação física nas décadas de 60 e 70 provocou uma desvalorização da discussão propriamente pedagógica e, simultaneamente, acentuou a dissociação entre essa e a didática, ou seja, entre a parte pedagógica e didática. É entendida como a prática, no sentido de oferecer respostas a respeito de como fazer e como treinar. Então ele continua reforçando o parágrafo anterior, em que que ele chama de onda cientificista, ou seja, quando a educação física ela se volta a fazer uma apropriação dessas matrizes teóricas de outras áreas, acabou por reforçar ou não olhar essas questões mais relacionadas à própria prática pedagógica. Aí eles avançam. Contra essa redução do pedagógico ao didático, ou seja, reduzindo do pedagógico ao didático, com consequente despolitização do debate educacional, no seu sentido técnico, volta-se um grande movimento na área de educação no Brasil, gestado no final da década de 70 e início dos anos 80, de ampla e profunda repercussão no cenário também da educação física brasileira. O pensamento progressista na educação física, deixa eu subir aqui, denuncia o tecnicismo em educação, alvejando com isso a didática, como mais um dos mecanismos de reprodução das relações sociais capitalistas. Nesse parágrafo, os autores estão tentando dar um pouco mais de elementos para a gente entender o processo dessa curvatura da vara, dessa hipertrofia do debate pedagógico. Então, o que eles vão colocar aqui para a gente é que essa onda cientificista, essa busca do debate pedagógico, que vinha também sob grande influência do debate educacional, dessa discussão mais ampla, e aí a gente tem um corte específico, foi um momento de grande apropriação do debate crítico, quer seja de inspiração mais marxista, quer seja pela Escola de Frankfurt, quer seja por outros autores. Isso acabou, de alguma forma, olhando todos os aspectos da educação física e vendo essas questões didáticas como questões meramente técnicas, né? E aí o tecnicismo, que era visto como uma espécie de reprodução das relações sociais, por quê? Porque nesse movimento de olhar para as escolas e se identificar tudo aquilo que de alguma forma se assimilava ao modo capitalista, começa a ser criticado, né? Na educação a gente começa a criticar a técnica, na educação física, a gente começa a criticar a técnica, a gente começa a criticar a competição e também todos os aspectos técnicos, inclusive o ensino da técnica também. Então, nesse período, todos os aspectos didáticos, os autores colocam que isso acabou reforçando, isso acabou alvejando também o debate didático. Essa reflexão é interessante, essa reflexão também está presente nas discussões do professor Hugo Lovisolo, na década de 90. E essa discussão também está presente no meu primeiro livro e em uma série de publicações de pesquisas que eu fiz também. Então, nós temos já um conjunto de autores que apontam nesse mesmo sentido. E eles continuam. São mobilizadas... Desculpa, deixa eu pegar aqui. Continuando a frase. São mobilizadas e absorvidas na discussão pedagógica as análises sociológicas de orientação marxista ou por ela influenciadas da função social da educação, que acabei de falar. Ocorreu uma certa, entre aspas, sociologização do pedagógico. A importação dessas análises pelo pensamento progressista da educação física no Brasil,
aí entre parênteses, juntamente com a influência da sociologia crítica do esporte desenvolvida na Europa, provocou uma inflexão no sentido de que o premente era entender a inserção macrosocial da educação física em detrimento das preocupações com a prática imediata dos professores de educação física na escola. Ou melhor, a prática desses professores era agora explicada como consequência dos interesses e movimentos macrosociais. O que os autores continuam colocando aqui, reforçando aquilo que eu disse anteriormente, né? E ele pegando depois que, amparado no Libani, que houve uma sociologização do pedagógico, é que todo esse olhar macrosocial, ou seja, de ver as grandes estruturas, de ver o processo de reprodução social, fez com que o olhar sobre a escola fosse envolvida como se aquilo que os professores estão desenvolvendo fossem apenas frutos desse olhar maior, ou seja, então a partir daí só me basta fazer análises macrosociais. E isso vai não gerar, mas isso também vai reforçar, somado a todos os elementos que eles discutiram anteriormente, cada vez que a gente olhe com menos cuidado, carinho e importância para o debate didático. E eles concluem parágrafo. A prática dos professores passa a ser entendida como uma mera derivação das decisões mais gerais de uma pedagogia e sociologia sociologizada e politizada. Foi o que eu acabei de concluir aqui. E eles continuam. As limitações, os equívocos e as consequências dessa perspectiva de análise já foram apontados em estudos como de Caparrós, 1997. Eu sugiro fortemente que vocês tenham acesso à essa obra de Caparrós, 1997, a dissertação de mestrado dele, mas está publicado também no livro Entre Educação Física na Escola e Educação Física da Escola. Se não me engano, o título é Educação Física como Componente Curricular. Entre a Educação Física da Escola e Educação Física na Escola. É alguma coisa assim. A gente consegue achar, ele está publicado na editora Autores Associados, e no curso Educação Física Escolar na Prática tem uma aula explicando o livro todo lá também, que é muito interessante. Oliveira, 2001, e Rocha Júnior. E aqui, se não me engano, são 2 dissertações de mestrado. Então, as limitações e os equívocos dessa perspectiva de análise, conforme apontado por esses 3 autores, indicam fundamentalmente o equívoco de derivar ou deduzir mecânica e automaticamente o papel concretamente desempenhado pela educação física escolar dos movimentos macrosociais. Eu vou tentar traduzir isso aqui de uma maneira mais simples. O que eles estão querendo dizer é o seguinte, que essa sociologização criou uma ideia de relação mecânica, de que fatores macrosociais e fatores maiores pudessem implicar diretamente em uma determinada ação. Um exemplo, eu falar assim, professores que foram formados na década de 80 são professores esportivistas. Ou seja, eu estou criando uma relação mecânica. Se esse indivíduo ele se formou na década de 80, que era uma década regida ainda por uma formação mais esportivista, ele vai ser esportivista. Então, por estarmos numa sociedade capitalista, a escola vai ter todas as características capitalistas e esse professor vai ter toda uma ação envolvida de reprodução desse sistema capitalista. Fazer isso não quer dizer que negue, que não há elementos, mas é que a vida é muito mais complexa e muito mais cheia de nuances. Então a crítica deles aqui, voltando, é pensar o seguinte, que há um equívoco de fazer essa relação mecânica e a gente deve entender essa relação de uma maneira muito mais complexa e não colocar os aspectos macrosociais como o detentor de todas as respostas. E eles avançam. Em contrapartida, a transformação do campo dos estudos pedagógicos em ciência da educação e do campo da educação física em ciência do esporte, ou ciência da educação física, nesse caso isso é indiferente, é desnecessária essa parte aqui, né? Na verdade, a transformação desse campo de estudo, né, resultou na ideia de que a pedagogia seria mais uma das ciências da educação, normalmente entendida como didática, e na ideia de que a educação física seria a disciplina pedagógica da ciência do esporte, ou ciência da educação física, ou mesmo ciência da motricidade humana. Na verdade, acho que ele tentou avançar aqui numa discussão, que é uma discussão importante, mas que acho que não caberia para esse artigo, que foi como que esse processo de sociologização da educação física, gerou inclusive questões relacionadas à própria ideia de cientificidade dentro da educação física. Por isso que ele coloca esses nomes, ciência da educação física, ciência do esporte, etc. Mas, para quem quiser aprofundar, tem o livro do próprio professor Walter Bratt, que é Educação Física, Cenas de um Casamento Infeliz. Se eu não me engano, a primeira edição é da década de 80, se não me engano, entre 84 e 86, alguma coisa assim. Mas ele teve uma nova edição na editora Unijuí,
que está disponível para leitura. Esse livro é interessante que ele vai se debruçar sobre esses debates, tanto, não apenas da mudança de nome que se tentou propor para a educação física, mas da discussão do cerne da questão, se educação física é ou não uma ciência. Mas isso, na minha opinião, é debate para outro momento. Parece que ele tentou entrar alguma coisa aqui e acabou não entrando. Mas vamos lá. Esse movimento, eles continuam, na compreensão de alguns estudiosos, entre eles Libânio e Arroyo, fez com que pesquisas nessa área, orientando-se nas problemáticas da sociologia, da psicologia, da história, etc., negligenciasse a discussão propriamente pedagógica. Ou seja, olha como que esse debate atrapalhou a discussão pedagógica, porque a ênfase do debate estava nesse debate mais macrosocial, nesse debate das matrizes teóricas, etc. E aí ele vai relacionar. Tá vendo como isso aconteceu na educação? Aí eles vão agora concluir o parágrafo. O mesmo ocorre na educação física, na qual a intervenção, particularmente no âmbito escolar, se tornou a face menos valorizada na ciência do esporte. Então, o que eles estão concluindo? A partir dos elementos que eles colocam para a gente, que são a partir de dados, de uma argumentação, que na minha opinião é extremamente factível, que eu apoio e concordo, que tem até uma literatura que eles poderiam ter citado aqui para reforçar ainda mais isso, mas não o fizeram. E eles continuam então. O que importa destacar aqui é o fato de que as questões do cotidiano escolar perdem prestígio, entre parênteses, são derivações, ante as questões sociopolíticas mais gerais, gerando ou reforçando uma dicotomia não desejada por nenhuma das partes, entre teóricos e práticos. Então aqui ele vem continuando o parágrafo anterior, dando elementos. Então, o que importa destacar é o quê? Que as questões do cotidiano, elas foram vistas como derivações. Ninguém deu importância para ela. Vou até marcar que isso aqui é importante. Porque o mais importante era discutir as finalidades da área, os objetivos da área. E até hoje, se a gente parar para pensar, de alguma forma, o debate sobre abordagens, ele ainda catapulta o debate didático, que deveria ser a mola central para a gente pensar o debate de educação física escolar, na minha opinião, e na opinião dos autores também. A teoria passa a significar uma ameaça para aqueles que não dominam a linguagem específica das análises sociopolíticas e filosóficas, o que promove e acentua uma separação entre as preocupações didáticas menores e as pedagógicas, nesse caso as sociopolíticas. Tem um outro debate aqui interessante que tangencia isso, os autores acabam não tocando, é que é muito mais glamuroso o indivíduo ser um pesquisador da relação marxiana ou então de Foucault ou de Bourdieu do que ser uma pessoa que discute questões relacionadas a planejamento escolar ou sobre avaliação. Então existe também um outro debate que acabava também tirando da roda de conversa e tirando do centro das discussões da valorização da área a autonomia dos indivíduos, que era essa apropriação teórica. Por isso é mais um elemento que vai reforçando que a gente olhe para o campo prático, para o campo didático, e acaba vendo ele como apenas uma coisa de menor valor, porque o mais importante era essa apropriação teórica. E eles continuam. É comum ouvir no contexto escolar de colegas formados antes da reformulação curricular dos anos 90, que eles eram práticos, sabiam fazer e que agora os novos professores são teóricos e não sabem ensinar. Estamos aqui novamente reforçando essa relação de dicotomia teoria e prática. Tínhamos antes um currículo muito mais focado no que o indivíduo deve fazer e agora antigamente mais focado no que ele deveria fazer e menos uma preocupação teórica, e agora nós temos uma grande preocupação teórica e menos relações e menos importância relacionado a como o indivíduo deve atuar. E eles continuam. Mas, na década de 90, o pensamento progressista percebe a necessidade de, para além de análises macrosociais, preocupar-se com a intervenção, tendo vista modificar as práticas escolares sob a pena de ver suas críticas esvaziadas no mero denuncismo. Ele coloca isso aqui na década de 90, todavia, se a gente para analisar, e aí eu falo isso com muita propriedade, quando eu analisei até o ano de 2004, ou seja, eu peguei a década de 90 toda, basicamente a gente não tem no campo da educação física escolar, nas principais revistas, um apelo ainda para tentar olhar para as práticas escolares. Então eles estão corretos que até a década de 90, e eu colocaria que isso até pelo menos 2004, e tenho elementos a colocar que ainda hoje essas questões ainda estão esvaziadas. E, na minha opinião, olhar para as questões didáticas ainda é o ponto mais importante da área. Então eu continuaria aqui. Agora é claro que os autores publicaram o artigo em 2007,
Provavelmente esse artigo foi escrito alguns anos antes, ali em 2004, 2005. Então ele estava no início dos anos 2000. Mas eles já poderiam ter olhado isso, pegando ali o que até a década de 90 também não tinha sido muito bem resolvido. Embora ele fale que já na década ele não bota um arco temporal muito preciso, né? Mas vamos lá. Mas como eu estou aqui em 2023, eu já coloco para vocês que com pesquisas em 2020 publicado, em 2004 a gente ainda não tinha, e eu digo que até hoje ainda tem pouquíssima preocupação, salvo alguns grupos que vêm se preocupando com isso, sobretudo fazendo pesquisa e produzindo materiais. Mas avançamos, mas ainda temos um longo caminho a seguir. E eles continuam então. Confrontam-se com importantes desafios e questões. O que seria uma prática educativa crítica nas escolas? E mais, como modificar a prática existente? Quais as estratégias, os mecanismos, etc., para provocar tais mudanças? Aqui é interessante a gente colocar que quando os autores estão falando como é que seria uma prática educativa crítica, porque como a gente sabe, no campo da educação física escolar, a perspectiva que mais ganhou ênfase, sobretudo a partir de aporte teórico, ela está relacionada com o debate crítico, sobretudo advindo a partir ali de Medina, né, com influência marxista e do próprio Paulo Freire, e depois com um coletivo de autores, depois uma série de outros autores. De alguma forma, o campo que acabou produzindo um arsenal teórico foi mais o campo crítico. Então, o que os autores aqui na pergunta deles estão fazendo é provocando exatamente essas questões. Então, quando eles colocam lá o que seria uma prática educativa crítica nas escolas e como modificar a prática existente. Ou seja, nós entendemos que a necessidade do debate crítico, que eu vi lá no coletivo de autores, que eu vi toda essa produção, que a gente precisa ser crítico, que a gente precisa fazer diferente. Mas tá bom, como é que faz isso? E é muito interessante essa questão advinda, inclusive, pelo professor Walter Bratt, que é um dos autores do texto, que fez parte do coletivo de autores. Então aqui, eu diria que há também uma espécie de avanço, de percepção, de olhar para trás e perceber. Tudo bem, municiamos a área para entender toda essa perspectiva teórica, mas faltou muito ainda prestar uma perspectiva mais pontual, prática. Então, como que seria então? Tá bom, a gente entendeu como deve ser. Agora, como é que seria isso? Como é que faz? Como é que modifica a prática existente? Quais são as estratégias, os mecanismos que a gente vai fazer para provocar essa mudança? Essas são questões importantes. Eu vou marcar aqui, inclusive. Avançando. Aí no outro parágrafo eles vão dizer assim, ó. No campo da educação física, o que se percebeu claramente foi que era possível convencer e seduzir os professores. Muito interessante, olha a linguagem que os autores estão fazendo aqui de uma maneira bem provocativa. Seduzir os professores. Quais professores? Dos cursos de formação de professores de educação física e das escolas para a ideia de uma educação física crítica ou progressista. Mas existia um certo mal-estar pela dificuldade de realizar uma prática coerente com os novos princípios pedagógicos. Então ele vem colocando como que de alguma forma, existia uma necessidade de apropriação teórica pelo todo o movimento que vinha já desde o processo de redemocratização, pela necessidade de uma instrumentalização teórica crítica. Foi fácil que esses autores, que os professores da formação de professores e da educação física escolar, de alguma forma se apropriassem, numa forma de dizer ser críticos. Mas existia um certo mal-estar pela dificuldade em realizar uma prática pedagógica coerente com esses novos princípios. Ou seja, os professores detinham o conhecimento teórico crítico, mas tinham dificuldade de fazer aquela aula de futebol a partir da perspectiva crítica X, Y, Z. Muito forte isso aqui, interessante para a nossa reflexão. Vamos lá que a gente está terminando esse tópico. Aí ele diz assim, é nesse contexto que talvez pudéssemos falar de um retorno à didática, ou melhor, de um deslocamento das questões das didáticas novamente para o centro do debate pedagógico, agora crítico, ou ainda de uma ressignificação da didática como campo da educação física. E aqui eu vou falar aqui. Walter Bratt, Caparrós e Walter Bratt não passam frio, porque estão cobertos de razão. Eu concordo, endosso, inclusive, essa premissa é uma premissa que eu tenho colocado em toda a minha produção, da minha preocupação em pensar a educação física escolar. Tenho feito isso nas minhas pesquisas, nas orientações que eu tenho feito no nível de mestrado, nos cursos que eu venho formulando e apresentando, nos vídeos que eu trago para o YouTube. Essa é a preocupação fundamental que eu também coloco. Um deslocamento das questões didáticas para o centro do debate pedagógico.
Continuamos. Entendemos que existe uma série de interpretações dos problemas da didática da pedagogia da educação física, que dificultam uma ressignificação da didática em nosso campo. A seguir, pontuamos e discutimos. Então aqui, o que ele coloca, a grande conclusão desse tópico é: precisamos deslocar a didática para o centro do debate, e para isso a gente precisa ressignificar essa didática no campo da educação física. Então, e aí os elementos estão lá em cima, e agora eu vou falar assim, mas para a gente fazer isso, a gente tem alguns problemas. Então eu vou a seguir pontuar alguns para vocês aqui. Então esse que é o próximo tópico, que se chama A Teoria na Prática é Outra. Ainda bem. Ou, por que não se deve aplicar a teoria na prática? Esse tópico é um tópico extremamente interessante. Certamente foi ideia do professor Caparrós colocar isso aqui, que ele gosta de fazer esses temas, esse jogo de palavras, essas coisas assim. Vou até perguntar para eles. E Caparrós, se você estiver vendo esse vídeo, você me diz aqui nos comentários se foi ideia sua colocar esse tópico. Então vamos lá. Então vamos começar isso aqui. A teoria na prática é outra. Ainda bem. Ou por que não se deve aplicar a teoria na prática? Vamos ver o que os autores nos falam sobre isso. E eles começam o texto assim. Uma das interpretações coerentes e que dificultam a ressignificação da didática diz respeito ao papel da teoria, a partir da qual teorias pedagógicas e didáticas existem para ser aplicadas na prática. Então, aqui ele vem começar a trazer um ponto que está muito muitas vezes construído, até de maneira equivocadamente, em algumas pessoas responsáveis por formação, em alguns professores universitários, que é a ideia de que a teoria ela serve para ser aplicada na prática. E ele já vai começar a mostrar que para a gente ressignificar a didática, a gente precisa olhar a teoria de uma outra forma. É isso que ele está querendo dizer aqui para a gente. E aí ele vai puxar um autor aqui, que é um autor que eu uso muito, que é um referencial teórico para mim. Que é um autor, inclusive, que ele tem um termo que ele chama de epistemologia na prática, que é o professor Maurice Tardif, vivo ainda, jovem, produz bastante lá no Canadá, casado com uma professora brasileira, que é a Cecília Borges, que produzem um material relacionado aos saberes docentes. Então, vamos lá. Então ele pega uma citação do Tardif que diz assim, ó, a relação entre a pesquisa universitária e o trabalho docente nunca deveria ser uma relação entre teoria e prática, mas é sempre ao contrário, uma relação entre atores, entre sujeitos cujas práticas são portadoras de saberes. Bom, essa é uma citação curta, mas ela é interessante para a gente olhar com cuidado. Então, o que os autores estão tentando trazer para a gente é a nós, professores de educação física, estudantes de educação física, fomos ou estamos construídos com uma lógica que a gente tem que aprender uma determinada teoria para conseguir colocá-la na prática. Ou seja, eu leio um livro e eu pego aquilo ali e vou transpor aquilo que está no livro para determinado local. E os autores vão falando para a gente não existe nenhuma teoria que é para ser aplicada na prática. Por quê? Porque essa relação docente, ela não é uma relação docente entre uma teoria e uma prática, mas é entre pessoas, é entre sujeitos, é entre saberes. Então eu espero que nesse momento aqui você tenha explodido sua cabeça. Se você já de alguma forma chegou até aqui e essa reflexão te ajudou, você coloca aqui nos comentários o aspecto teoria e prática mudou para mim, porque vai ser importante para a gente sentir um pouco também do impacto desse vídeo, desse material que a gente vem produzindo. Então até vou comentar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, um comentário. Isso é importante demais. Então vocês tiverem acesso a esse texto depois, quando pegarem lá no Telegram, vão ver isso aqui. Não, deixa eu excluir isso aqui. Então, respirando, vamos continuar. E eles continuam assim, ó, entendemos que há verdade no ditado popular de que teoria na prática é outra. No entanto, não compartilhamos do preconceito em relação à teoria que está presente no ditado, ou seja, de que as teorias não servem porque elas não funcionam na prática. Elas precisam, na verdade, ser modificadas pela prática. Então aqui, ó, para você de novo, já coloco aqui, ó, as teorias, elas precisam ser modificadas pela prática. Ou seja, quando você
pega um livro, a ideia não é pegar aquele livro e transpor ele e aplicar na prática. E ficar chateado porque ele não coube ali apenas. E ao fazer isso, o que os autores estão falando é, não se invalida a teoria, porque ela não coube, entre aspas, na prática. Porque, na verdade, a teoria era para ser modificada. A prática ela é uma relação. E a prática por si, acho que eles poderiam até especificar isso. O que é essa prática? Não é uma prática solta. Essa prática é uma relação entre saberes, indivíduos, contexto, cultura. Ela vai sendo modificada. Ela precisa ser modificada. E eles continuam. Opa, troquei aqui para ele. Quando alguém hoje chama um professor de teórico de educação física, procurando dar uma conotação negativa à afirmação, e diz que sua teoria não se aplica na prática, isso paradoxalmente pode ser interpretado como um elogio. Porque uma outra leitura do dito popular é possível. Isso porque uma outra leitura do dito popular é possível. A leitura de que o ditado, na verdade, desvaloriza a prática em vez da teoria. Porque traz embutidamente exatamente a má ideia de que a prática, se a teoria funcionasse, seria apenas uma consequência, uma mera aplicação daquela. O sujeito da ação seria a teoria e não a prática. O que fazem os práticos? Aplicam o que os teóricos ditam? O mérito seria todo da teoria, que conduziu bem à prática. Ainda bem que a teoria na prática é outra, pois permite que o prático seja autor de sua prática, e não um mero reprodutor do que foi pensado por outros. A prática precisa ser pensante. Então aqui eles estão fazendo um bate-bola com o ditado popular, e vamos tentar traduzir, porque às vezes é difícil fazer isso que os autores fizeram, fazer uma leitura fluida desse tipo de jogo de palavras, mas a teoria aqui, o ditado popular a teoria na prática é outra. Aí os autores estão falando, olha só, o primeiro problema aí é que esse ditado popular, ele desvaloriza a teoria. Por quê? Porque se a teoria na prática é outra, essa teoria não serve. Mas, por outro lugar, o professor que está na escola, ele é apenas o prático, que a única função dele é aplicar essa teoria. Então, eles vêm colocando como que esse ditado tem uma série de brechas e que a gente poderia olhar isso por diferentes ângulos. Mas o mais importante aqui, para a gente tomar como conclusão, é que teoria e prática não são estanques e não é uma relação de hierarquia. E que o processo nosso como professor não é de pegar de uma maneira mecânica, nos apropriar mecanicamente da teoria e querer aplicar na prática, e nem apenas de fazer uma espécie de o que vale aquilo que está no papel que eu estou fazendo não tem valor nenhum. Provavelmente os autores vão entrar para essa discussão porque eles estão trabalhando com Tardif, que é um autor importantíssimo que eu consegui a leitura, que ele vai falar que o professor que está na escola, por lidar com questões propriamente da sua relação com o saber, com determinados problemas que surgem exatamente naquela hora, e precisam de uma série de conhecimentos, de saberes produzidos para poder resolver os seus dilemas do dia a dia, eles constroem saber. Só que ao fazer isso, a gente também não tem que falar assim, tá vendo como que na prática, o que vale é a prática? Esquece a teoria? Eles estão falando o seguinte, essa teoria ela ajuda a modificar essa prática, retroalimentar a teoria e fazer com que essa prática seja cada vez mais próxima daquilo que se busca. Então, esse ditado popular que os autores brincam aqui um pouco é para a gente dar mais complexidade a esse entendimento. Vamos avançando. Eles continuam assim. Qual a raiz desse preconceito com a prática? Que muitas práticas... Deixa eu voltar aqui. Eu estava marcando aqui em cima que a prática precisa ser pensante e reflexiva. Então, diz assim, qual a raiz desse preconceito com a prática? Que muitas práticas desapercebidamente reforçam. É a pergunta que eles colocam. A raiz está na divisão do trabalho entre os que pensam, elaboram e os que os aplicam e executam. Que foi exatamente aquilo que eu falei. Eles vão trabalhar com Tardif. Então, ele vai citar o Tardif aqui, ó, entre aspas, inclusive. Uma citação direta. A desvalorização dos saberes dos professores pelas autoridades de educação escolares e universitárias não é um problema epistemológico ou cognitivo, mas político. Então, eles vão colocar aqui o preconceito sobre a prática, ele não está relacionado apenas de uma perspectiva epistemológica, mas de uma perspectiva política. Por quê? Porque, de alguma forma, a gente foi acostumado a pensar que quem constrói a teoria detém o conhecimento e o professor é apenas o prático e coloca a teoria em ação.
E ao fazer isso, a gente desvaloriza o professor, né, no nosso caso aqui, o professor que está na escola, e hipervaloriza o professor que constrói a teoria. Só que muitas vezes essa teoria está reforçada pela ideia de que a teoria ela é um elemento puro que basta apenas ser colocado na prática. E aí quando ele vai para a prática e é todo reformulado, o que há apenas é uma invalidação da teoria e não um processo reflexivo sobre essa prática. Então, é uma questão política, não é uma questão apenas epistemológica. Então, existe também uma desvalorização da prática porque nós temos um problema político de desvalorizar o professor que está na escola. E por isso que é interessante leituras como o do Tardif, como Zeichner, como Donald Schoen, como uma série de outros autores do campo da formação de professores que vão trabalhar com saberes, como Charlot, que vão, até o próprio Bernon, que vão mostrar a importância do protagonismo docente para fazer essa função que é fundamental, que é de reorganizar a teoria a partir dos saberes que são construídos, né? E eles continuam no outro parágrafo. Assim, deixa eu subir aqui. Assim, entendemos que o professor não deve aplicar teoria na prática, e sim reconstruir, né, reinventar sua prática com referência em ações, experiências e em reflexões, teorias. Essa parte é muito importante, vou marcar aqui também, porque ela sintetiza um pouco do que eu venho conversando com vocês, né? Então, já que esse ditado popular não serve, qual é a função dessa teoria e prática? Então, vou repetir. De acordo com os autores, e eu concordo completamente, o professor não deve aplicar a teoria na prática, mas reconstruir, reinventar sua prática com referência em ações e experiências e em reflexões teóricas. Ou seja, quando eu leio o livro XYZ, aquele livro XYZ, ele entra em contato comigo, com o professor Diego. Um professor que tem uma visão de mundo, uma visão de educação, uma história de vida, um conjunto de valores. E esse professor também está em contato com uma escola que está localizada numa cultura, com indivíduos que têm sua história de vida, com uma comunidade que tem seus dilemas próprios, com uma área que foi construída a partir dos seus próprios dilemas e ele vai construir uma ação. Então, ao fazer isso, eu estou fazendo um processo de reconstrução, de reinvenção, de recriando essa própria teoria. Por isso que, quando eu vejo algum tipo de argumentação do tipo, a teoria X não serve para nada, isso no fundo esconde isso revela, na verdade, um equívoco na concepção da pessoa que fala isso, de uma ideia de que a teoria tem que ser aplicada de uma maneira objetiva na prática, mecânica na prática. Continuando, um ponto importante para essa discussão diz respeito aos diferentes tipos de teoria. O que é teoria? Para que serve? O que poderia ser uma teoria pedagógica na educação física? Para introduzir essa questão, mais um exemplo. Então, vamos mais um exemplo deles. Vamos lá. Eles dizem assim, quando falamos da teoria como orientadora da prática, normalmente nos referimos a ela como uma instância prescritiva de procedimentos e ações. Pelo menos na perspectiva que tem sido chamada de técnico racional, ou seja, temos a expectativa de que a teoria decida por nós como agir. Indica o melhor caminho, a melhor técnica, a melhor tecnologia. Ou seja, eu pego um material e falo assim, bom, essa teoria ela tem que me dar todas as respostas possíveis e imaginadas. É essa crítica que estão fazendo. O raciocínio é o seguinte, se acontece isso dessa forma, então a teoria me diz que devo agir assim. Diante de problema X, a teoria diz que eu devo agir Y. Do problema Y, agir de forma X. Se o objetivo é esse, então, a melhor forma de atingi-lo é Y. Isso vai ao ponto de entendermos... Opa, gente, subiu aqui. Opa, desceu aqui. Deixa eu voltar lá, peraí. Erro técnico. Vamos lá, voltando. Isso vai ao ponto de entendermos a teoria quase como um manual ou um livro de autoajuda, tão na moda nos tempos atuais. E eu diria que o texto é de 2007, né? Eu diria hoje que seria mais ou menos igual aos coaches, né? Faz isso que você resolve a tua vida. 5 dicas para ser feliz. Ou faça isso, ou seja, você tira todo o contexto que está por trás, né? O roteiro, uma montagem de uma mesa que compro desmontada na loja e preciso montar em casa. Não esquecer que as teorias científicas nos prometem guiar caminhos iluminados, seguros nas trevas da vida, que dariam certeza e segurança de alcançar nossos objetivos. Aqui eles estão reforçando esse argumento do coach, né? Aí eles continuam. Uma teoria da ação didática
pedagógica não pode satisfazer esse tipo de expectativa. Se o fizer, será pedagogicamente desastroso. Além do mais, as teorias pedagógicas envolvem elementos que extrapolam o âmbito da chamada racionalidade técnica ou instrumental. E é exatamente aí que ela solicita a intervenção mais propriamente do professor-sujeito. Assim como professores, nossa relação com a teoria precisa ser mediada. Então aqui eles estão reforçando a ideia da mediação teoria e prática. Esse é o argumento central desse parágrafo. Vejamos algumas características importantes da forma de explicar das teorias científicas. 2 pontos. Os processos são naturais e lógicos. A realidade possui uma lógica, uma organização interna passível de ser expressa na forma de leis, e é essa lógica que nos permite prever o comportamento das coisas. Essa lógica estende-se para o comportamento humano e as relações sociais. O enunciado científico é sempre uma redução da complexidade. Não existe ponte entre o que é realidade e o que deve ser a realidade. Nós não podemos decidir cientificamente sobre a verdade de uma posição ético-política. O problema é que nossa intervenção extrapola a natureza. Quando falamos em prática pedagógica, falamos sempre em um ser ideal, em um ideal de ser humano, na dimensão ético-política. E este não pode ser deduzido da natureza, de forma hipotético-dedutiva. Então, aqui eles estão fazendo uma crítica de como que, de alguma forma, as teorias elas pegam uma relação causa e efeito, também porque em algumas áreas, sobretudo nas ciências naturais, existem esse tipo de relação. Então, transpor essa ideia de uma relação de teorias do campo da natureza para o campo social, sobretudo para a educação, é algo que parece ser bem equivocado. Nessa perspectiva, espera-se da teoria que ela seja coerente, lógica, preveja o comportamento das coisas. A prática, por sua vez, é repleta de ambiguidades, motivações não racionais. Possui um alto grau de caoticidade, embora também encerre elementos lógicos racionais previsíveis. Aqui eles estão colocando exatamente aquilo que eu falei, como que essas teorias do campo da natureza, quando a gente pega no ambiente social, isso fica muito mais complexo, porque o ambiente social é muito caótico, muitas variáveis acontecem, temos questões que são dilemas, que são paradoxais, e eles continuam aqui citando Sean, que é o autor que eu falei mais anteriormente, eles terminam falando que nós nos tornamos cada vez mais conscientes da importância para a prática completa de fenômenos como complexidade, certeza, estabilidade, caráter único, conflito de valores que não se encaixam no modelo da racionalidade técnica. A ideia de racionalidade técnica é a ideia de que eu tenho uma coisa e eu opero ela de maneira mecânica. De um modo geral seria isso. Então ele está falando que como que não dá para pensar essas questões a partir do modelo de racionalidade técnica, ou seja, que eu vou aplicar a teoria como ela está na prática. E agora os autores eles vêm com um outro tópico. Esse tópico também está relacionado àquelas questões que eles falaram anteriormente acerca dos problemas para a gente ressignificar a teoria. E eles falam o seguinte, então o tópico é mais didática como solução. Mas qual didática? Novamente um título brincando com as palavras aqui do mais didática, mas qual didática é essa que ele está falando? Certamente Caparrós fez isso aqui, vou perguntar para ele daqui a pouquinho. Outro aspecto a ser analisado diz respeito ao entendimento de que a solução para as dificuldades do ensinar a educação física estariam no melhor preparo didático dos professores. Então aqui a didática está desse jeito ruim porque a culpa é do professor. Ou temos que melhorar a formação dos professores. Esse é um ponto comum, gente. Vocês que já me acompanham aqui há mais tempo sabem, né? A gente tem um mote muito ruim no debate político-educacional, que é botar tudo culpa no professor. A educação está ruim por culpa do professor. Isso não acontece por culpa do professor. E a gente responsabiliza o docente por tudo. Essa é uma perspectiva que a gente tem que eliminar de uma vez por todas. Por quê? Porque o campo da educação é muito complexo para a gente colocar tudo nas costas do professor, que no fundo é a pessoa que está ali no ponto final do processo. E não tem tanta autonomia assim. Então vamos lá. O retorno à didática ou o deslocamento das questões didáticas para o núcleo duro das discussões e preocupações da pedagogia, como a consequente valorização do micro, do cotidiano, não está sendo feito no âmbito dos estudos educacionais a partir das premissas da didática tecnicista. Há uma mudança teórica importante. Então, o retorno da didática ou o deslocamento das questões para o núcleo duro da pedagogia e valorização do micro não está sendo feito no âmbito dos estudos educacionais. Há uma mudança teórica. Que mudança é essa, gente? Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aqui.
A linearidade do pensamento técnico-instrumental está dando lugar à complexidade. A ideia de uma certa imprevisibilidade e caoticidade da prática, o que tem implicações fundamentais para o planejamento das ações docentes, para o tipo de conhecimento necessário para uma formação dos docentes, etc. Os autores estão colocando para a gente a ponta de esperança. Está falando, tudo bem, mas nós temos ainda, agora que está surgindo, uma mudança desse paradigma técnico-racional. Pode ser que ele não seja ainda o mais utilizado em todas as políticas educacionais, em todas as formações, em todos os livros, mas nós estamos mudando. Nós estamos começando a ver que a prática ela é dotada de certos ineditismos, de certa complexidade que a gente não consegue, por uma perspectiva técnico-racional, dar conta. E eles vão continuar. Busca-se valorizar o saber de que são dotados e produzem os docentes em situação, na prática, da ideia de epistemologia da prática, que esse debate é o debate do Tardif, mas também está presente no chão. Ou seja, a preocupação com o ensino eficiente é fundamental na discussão técnico-pedagógica, mas o entendimento da ação eficiente e de suas possibilidades está profundamente modificado. Então aqui eles vão tentando fundamentar essa ideia de que há ainda uma perspectiva surgindo de valorizar essas questões da prática, entendendo a realidade pela qual ela está apresentada. Numa perspectiva crítica de educação física escolar, entendemos como Pérez Gomes. Aí ele vai pegar uma citação do Pérez Gomes que diz: a função da escola, em sua exigência de provocar a reconstrução crítica do pensamento e da ação, requer a transformação radical das práticas pedagógicas e sociais que ocorrem na aula e na escola, e das funções, atribuições do professor. O princípio básico que se deriva esses objetivos e funções da escola contemporânea é facilitar e estimular a participação ativa e crítica dos alunos nas diferentes tarefas que se desenvolvem na aula e que constituem modo de viver da comunidade democrática de aprendizagem. Então, é uma citação só reforçando essa ideia que provavelmente ele está preparando para trazer mais uma afirmação para a gente aqui no próximo parágrafo. Vamos ver como é que ele diz aqui. Nessa perspectiva, é preciso ter claro 2 pontos, como eu falei, né? Então, vamos lá. O primeiro é que é fundamental compreender que o fato de que não devemos basear nossa prática pedagógica única e exclusivamente em certezas, em modelos ideais, em receitas universais, enfim, verdades absolutas, não significa que devemos abandonar e rechaçar as referências históricas. Ao contrário, elas são peças-chave que nos ajudam na reflexão da nossa ação, do nosso trabalho docente. Então, o primeiro é que compreender que não devemos basear nossa prática pedagógica em certezas e modelos ideais, em receitas e verdades absolutas. Perfeito. Ou seja, a gente não pode rechaçar as referências históricas. Não podemos apenas... vou usar aqui minha experiência, minha prática, não preciso ler nada, só preciso aqui, ó. Se aprende aqui na prática, se aprende na aula dando aula. E o segundo é que o trabalho docente reclama continuamente de um labor criativo, em um sentido e exercício constante de prospecção. E, de certo modo, isso implica o abandono de uma rigidez planificadora, que acaba por encaixar a vida em categorias a priori, que ainda está por se viver, em favor de uma postura na qual os delineamentos, deixa eu subir aqui para vocês conseguirem ver, são pensados tendo em conta que é da tensão permanente entre a dimensão da realidade e a dimensão que se idealiza, que se materializa a vida possível, e que este possível depende das ferramentas que temos e das que dispomos ter, tanto para construir a dimensão idealizada, como para enfrentar e confrontar a realidade com aquilo que ela nos apresenta. Então, a ideia aqui é o abandono da rigidez planificadora. É achar que temos as respostas de tudo. E eles avançam. Parece estranho, mas é necessário recordar que a condição humana de nossos alunos impõe um caráter irrestritamente singular às nossas aulas. Isso significa superar a pretensão pífia e falaciosa de que uma mesma aula pode ser aplicada em várias e diferentes turmas. Bom, essa concepção de que uma aula sai da mesma forma em diferentes turmas, ela é abandonada rapidamente quando os indivíduos começam a dar aula de verdade, né? Porque a gente às vezes tem turmas diferentes do 5º ano, turmas do mesma escola no 5º ano que são extremamente diferentes. Turmas de 5º ano de escola diferentes que têm uma dificuldade enorme. A aula sai de um jeito em uma e sai de outro jeito na outra. Então aí eles vão agora avançar para a ideia do planejamento, ou seja, se a gente
tem que reconstruir a didática. A gente não pode ter uma visão planificada, a gente não pode ter certeza de tudo. A gente tem que valorizar a teoria. Tá bom, como é que eu planejo em função disso? Aí eles avançam agora no próximo parágrafo. Veja como é que esse texto ele é muito bom no sentido da sua lógica interna. Eles falam assim, ó, a preparação, deixa eu subir para vocês conseguirem ver. A preparação e o planejamento são logicamente necessários, mas eles não se devem pautar nos elementos da didática para a priori determinar a prática refletida, e sim o contrário. A realidade que a prática expressa deve alimentar a didática por meio da reflexão no contínuo exercício de prática, reflexão e prática. Essa é uma ideia também que está no Contreras, mas que também está no Chon. E no fundo o que os autores estão colocando não é para você pega aquela teoria, constrói a prática, aplica, e aí você não leva em consideração as dinâmicas que ocorrem na prática para reformular seu próprio planejamento. Bom, e agora eles vão para um outro tópico. E esse tópico, ele é a segunda questão que eles levantam, que é sobre o sentido da educação física. Só beber aqui um mate. E aí eles têm um tópico, esse tópico mas que sentido tem, afinal, discutir sobre o tempo e o lugar de uma didática da educação física? Então eles começam assim, para nós, só há sentido em discutir sobre o tempo e lugar de uma didática de educação física se esse tempo e lugar não se constituírem em normas técnicas, estratégias, modelos, taxonomias pretendimente uniformizadoras e universalizantes, uma vez que tentam enquadrar toda e qualquer prática numa dada resposta construída a priori, desconsiderando as peculiaridades da prática pedagógica de cada professor, que é única e singular. Aqui tem uma coisa que eu não gosto, uma estrutura argumentativa que eu não gosto muito, que é você falar como uma coisa tem que ser, falando como que ela não tem que ser. Fica mais direto para o leitor quando a gente é mais agudo. Embora isso seja um estilo de escrita, não é muito o meu estilo de escrita, e não é muito o que eu aconselho ao pessoal que faz acompanhamento comigo de escrita científica. Mas vamos tentar pegar aqui o que eles estão colocando. Eles estão falando o seguinte, só vamos discutir o que é o lugar dessa didática se a gente não levar em conta tudo isso que tem feito, ou seja, normas técnicas, taxonomia, uma coisa universalizante, uniformizadora, ou seja, o lugar dessa didática é um lugar que não é esse lugar rígido, que não leva em conta as características de cada professor, de cada lugar, de cada escola, etc. Aí eles avançam. É fundamental que o professor reconheça essa autoridade como elemento vital da sua prática pedagógica. E nesse sentido, referimos a autoridade, valentes do que nos aponta Contreras Domingo. Aqui os autores vão pegar o autor para fazer a diferença entre autoridade docente, autoritarismo, entre a necessidade do professor manter sua autoridade como docente, que ela é importante. Então, eu vou avançar aqui na fala do Contreras. Eles continuam assim, ao falarmos de autoridade docente, referimos-nos a uma autoridade que tem tanto uma dimensão deontológica, ética, como também epistemológica. São dimensões que, nesse caso, se interrelacionam, se complementam, se interdependem, formando uma unidade. Ressaltamos que o sentido de autoridade aqui não deve ser confundido com o agir autoritário coercitivo, como aponta a Hannah Arendt, Aí tem uma citação da Hannah Arendt aqui, que é para continuar colocando essa ideia de autoridade. Depois eles vão citar aqui o Paulo Freire, tudo para poder reforçar a ideia da necessidade dessa autoridade. Eles avançam para o próximo parágrafo. Segura de si, a autoridade não necessita de cada instante fazer o discurso sobre sua existência e sobre si mesma. Não precisa perguntar a ninguém. Certa de sua legitimidade, se sabe com quem está falando? Segura de si ela é porque tem autoridade, porque a exerce com indiscutível sabedoria. E aqui tem 2000, não sei quem é o autor, Faltou referenciar o autor aqui. Não, aqui é o Paulo Freire. Deu para perceber, por causa dessa narrativa que tem meio mais poética, Eles avançam. Nessa perspectiva, o autor aponta o exercício da docência demanda do processo de formação, inicial e continuado, dos professores, que esta garanta a apropriação e reconstrução dos conhecimentos necessários para desenvolver a prática pedagógica com qualidade. Então aqui, os autores estão colocando que essa perspectiva que a gente pensa didática, que deve levar em consideração o que os professores atuam e essa troca, ela tem que levar em consideração
está presente também na formação. Afinal, ali é o espaço onde é construído essa percepção da relação com a prática docente. Ou seja, uma prática docente que envolva não a aplicação daquilo que o aluno está aprendendo na disciplina, depois ele aplica na própria turma ali, ou nos espaços que ele tem dos estágios, etc. Aí eles continuam. A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se exerce ausente dessa competência. O professor que não leva a sério a sua formação, que não estuda, que não se esforça para estar à altura da sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades da sua classe. Isso não significa, porém, que a opção e a prática democrática do professor ou da professora sejam determinadas por sua competência científica. Há professores e professoras cientificamente preparados, mas autoritários a toda prova. O que posso dizer é que a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Então aqui eles estão reforçando essa ideia do que ele tem chamado de autoridade e dessa necessidade desse diálogo e de como que a própria postura do professor pode dificultar isso. A docência exige inevitavelmente a clareza a respeito da impossibilidade de separar o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. Tampouco se pode incorrer em outras dicotomias que levem à divisão da autoridade e da liberdade. A ignorância do saber, o respeito ao professor, do respeito aos alunos, ensinar e aprender. Reconhecer a sua autoridade docente leva o professor a compreender e construir sua autoria docente, que se baseia constantemente no processo contínuo de ação, reflexão, ação, no cotidiano da prática pedagógica, em que o professor necessita perceber-se como construtor desta, e não como seu mero executor. Então, longa aqui a passagem da autoridade, que poderia ser um pouquinho mais curto. Aqui ele vai começar a relacionar a autoridade com a autoria, que é um debate do Contreras, né? São 3 A's. É autoridade, autoria e tem mais um, não sei se ele vai falar aqui nesse texto. Então, ele vai continuar aqui na autoria, mas acho que a gente já pegou a ideia da autoria. Vou avançar. Tá, aí ele coloca aqui, ó. Quando nos colocamos a discutir sobre o tempo e lugar de uma didática de educação física, não perdemos de vista que estes devem se pautar nas referências históricas da área. Mas estas não podem ser desvincular da vida onde se materializa a prática pedagógica da educação física escolar. Ou seja, vamos levar em conta a teoria, mas vamos reapropriá-la a partir da dimensão concreta que estamos vivendo. E pensar a vida nesse sentido não pode ser um exercício de mera racionalidade ou mera cientificidade. Há algo na intensidade do viver que é necessário para educar, mas que deve captar-se, entender-se, assimilar-se vitalmente. E isso requer outros registros para além da lógica implacável do argumento. Somente se pode aprender vivendo, ou melhor, só podemos aprender ao sentir-nos ultrapassado por algo que nos chega como vivo e se mantém vivo em nós, afetando a forma com que queremos encaixar o viver, o sentido de uma forma de ter educação e como se deve contemplar seu próprio sentido com aquilo que chega ao coração e não só a razão. Mas a razão deve fazer algo com isso, deve pensá-la a partir da experiência. Então aqui o autor está trabalhando um pouco esse espaço e lugar, dando ênfase à ideia das vivências. E aí está trabalhando muito com Contreras, né, que é um autor espanhol. E aí os autores continuam. E já estamos chegando aqui já no finalzinho, já na página 12, encaminhando para finalizar. O tempo e lugar de uma didática de educação física que realmente se venham a contribuir com os professores da área para que se percebam e se constituam como os autores do seu trabalho docente é a vida. Não se deve reduzir a momentos e lugares exclusivos onde um exerce a docência. Claro que não se está advogando aqui que há uma diferença entre a vida pessoal e a vida profissional, mas essa linha é muito tênue. Compreendemos a vida como um processo que forma o professor como educador. Exige que ele conecte o intelecto, os sentidos, a memória e o afeto, de modo que se produza uma abertura da sua relação com o mundo para poder investigar e atuar didática e pedagogicamente uma dada realidade social de modo reflexivo, o que implica a unidade da razão e emoção. Então os autores aqui eles vão agora, nesse momento de espaço-lugar, ressaltar a necessidade de valorizar a experiência concreta, o lugar onde você está agindo, tentando trazer que a ideia desse tempo e lugar, dessa dimensão educativa, dessa didática, está relacionado com a experiência das pessoas, com a ressignificação da teoria. E eu vou avançar aqui mais para frente. Aqui ele já está já começando a finalizar. Vamos pegar aqui o finalzinho, então, que é quando ele vai
vai chegar perto da conclusão. Vocês percebam o seguinte, ó, não tem um tópico, conclusão. Primeiro que nenhuma pesquisa, inclusive as de pesquisa de campo, é obrigado a você ter um tópico ou conclusão. Na verdade, existe muito tópico ou conclusão em função das normatização das revistas. Sobretudo quando em ensaios também é menos comum ainda a gente ver conclusão, porque ele já pega os últimos parágrafos e já tem a conclusão aqui. Então eu vou pegar aqui o que seriam os últimos parágrafos, quando os autores eles dão uma pista pra gente do que seria a conclusão. Então aqui ele tem uma assim, ó, ao chegar ao final desse texto. Então aqui a gente sabe que ele está preparando para finalizar. Então, ao chegar ao final desse texto, pode emergir no leitor uma sensação de frustração. Afinal, nós, autores, não propusemos a discutir a temática da didática da educação física e o leitor não encontrou nem encontraria nesse texto, se era isso que buscava, uma discussão de didática como aquelas que se encaixavam numa visão tradicional. Nossa pretensão foi a de refletir e apresentar argumentos a favor de uma compreensão de didática que leve o professor a perceber-se e constituir-se como autor da sua prática pedagógica, imbuído de autonomia e autoridade. Então aqui ele vem colocando o seguinte, que a ideia de a gente pegar esse artigo e tentar achar nesse artigo, a didática é isso, você tem que atuar dessa forma, se porte dessa maneira e haja de tal modo na situação XYZ, na verdade isso é só uma concepção nossa a partir de uma racionalidade técnica que os próprios autores discordam. E eles estão colocando para a gente a necessidade da gente utilizar o nosso processo reflexivo para entender os caminhos didáticos que nós vamos construindo. E eles continuam aqui para concluir. Ao nos referirmos à autonomia docente, entendemos que esta relaciona-se com a perspectiva na qual os professores devem buscar construir e conquistar sua competência didático-pedagógica para desenvolver sua prática pedagógica na complexa trama de relações que engendra o cotidiano escolar, de modo que não permita que os professores, constantemente ou até eternamente, reféns tanto dos especialistas, que são os pesquisadores universitários, que produzem a literatura acadêmica, que se converte em referência, que orienta, que determina a prática pedagógica, como também das políticas educacionais e as propostas pedagógicas oficiais, que reorganizam e materializam a prática. Esse parágrafo, essa parte é muito interessante. Então, a ideia de autoridade, de autonomia, o outro A, né? Era autoridade, autoria e autonomia. Então, a ideia da autonomia é a ideia que a gente busca a construção da didática, é que a gente consiga avançar para além de ficar preso aquilo que os pesquisadores colocam como novo, ou o livro, etc., ou a própria política educacional. Mas sem desconsiderar isso, que a gente tenha o nosso processo de autoria para fazer isso. Eles continuam. Os professores devem valer-se de sua autoridade, de sua autoria, para buscar sua autonomia. Acabei de falar isso. O que significa poder escolher e construir sua prática pedagógica, e não apenas aplicar algo elaborado pelos outros. Se os professores de educação física fizessem esse esforço de exercer sua autoria docente, com autonomia e autoridade, talvez possam descobrir que há muito mais possibilidades de respostas para os problemas da educação física escolar. Aqui é interessante a gente parar para pensar em que medida também nós, como consumidores de uma literatura, porque, vamos lá, quando a gente está na escola, nós estamos ali e estamos tentando resolver o problema da ordem do dia. Vou pegar um pouco de Tardif para poder brincar um pouco com essas ideias. Então, a gente faz todo um processo que está relacionado a um processo de síntese. A gente quer resolver nossos problemas. E o processo de síntese, ele exige essa apropriação de diferentes olhares, até porque a gente tem um contexto do mais diverso dando ali. E quando a gente pega um livro, a gente muitas vezes também espera que esse material dê todas as respostas para a gente. E aí é interessante que a gente possa também, a partir dessa reflexão, ressignificar um pouco isso, para a partir dos materiais que a gente for ler, a gente perceba a necessidade de uma operação aplicacionista sobre aquilo que a gente está lendo, mas como um processo reflexivo para mudar aquilo que a gente faz. E eles finalizam com um multiparágrafo. Dar-se conta de que não é verdadeiro algo que sempre consideramos que era, produz uma imensa alegria. A decepção, ao contrário do que costumamos pensar, não surge quando constatamos que o mundo é diferente do que sempre havíamos imaginado. A verdadeira decepção seria descobrir que a realidade é tal como sempre nos explicaram. Afortunadamente, as coisas sempre são de outra maneira. Então, eles lançam aqui um último parágrafo mais filosófico, né, para mostrar o seguinte: vamos ampliar a visão e perceber que o campo da didática não precisa ser um campo aplicacionista. E ao fazer isso, vamos nos alegrar a perceber que isso é diferente, porque isso dá a possibilidade de que a gente possa fazer coisas novas a partir daí.
Bom, esse aqui foi a leitura do texto e análise do texto do meu amigo Caparrós com o professor Walter Brath, um texto que eu acho importantíssimo para a gente pensar a centralidade do debate didático. Eu espero que a partir desse debate a gente tenha conseguido pensar coisas novas. Eu gostaria muito que vocês colocassem aqui no comentário o que esse texto ajudou vocês a pensar. Gostaria também que vocês, quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, encaminhe para outros colegas que acham que vão gostar desse texto, da análise que nós fizemos aqui juntos. E também você pode, aqui nos comentários, me sugerir temas e artigos para fazer esse exercício de leitura e análise. No demais, um grande abraço e até a próxima.